Olá, chegamos à 12ª parte do resumo comentado do livro da Anna Lenk, Nação Dopamina, e chegamos à parte final do livro, onde ela fala da vergonha pró-social, qual a diferença entre vergonha e culpa, né? Qual é a vergonha destrutiva, qual é a vergonha construtiva, o que faz parte, né, de um pertencimento, de uma conexão social que faz com que a nossa vergonha seja uma vergonha que nos leve a melhorar, a avançar na vida, né? É uma vergonha positiva, vamos assim dizer. Aí ela fala que na psicologia a vergonha é tratada de um jeito e a culpa é tratada de outro jeito, que a vergonha é algo que faz a gente se sentir mal perante o outro e a culpa faz a gente se sentir mal com a gente mesmo. Porém, ela diz que o sentimento de banimento do nosso rebanho ali, de pertencimento, o sentimento de exclusão, praticamente a mesma, aciona os mesmos circuitos cerebrais. Então ela fala, vergonha e culpa aqui não tem diferença, porque ambas trazem o arrependimento. E o arrependimento traz uma sensação de abandono, de ter medo de ser abandonado porque a gente fez uma coisa errada, de punição, tanto ser punido pelo outro como por a gente mesmo se punir, né? Aí entra bastante a culpa também, mas a vergonha também. Se eu tô com vergonha de algo, vou me punir, nossa, que eu fiz aquilo, que vergonha, olha o mico que eu paguei. Você fica ali se martirizando com aqueles pensamentos intrusivos por bastante tempo. O medo de ser banido, medo da rejeição, de não mais fazer parte do rebanho, né? Adolescentes, eles sentem muito isso. Por isso que os adolescentes querem manter os pais afastados, eles têm medo, eles já não basta os micos que eles pagam, eles têm medo dos pais pagarem mico e eles serem afastados daquele rebanho. E aí é que entra a vergonha destrutiva. Se a gente comete um ato que a gente sente vergonha desse ato e por esse ato as pessoas nos afastar, nos excluir, o nome disso é vergonha destrutiva. Porém, se o outro nos acolhe, nos recebe, nos percebe, nos compreende, então essa vergonha é uma vergonha construtiva, uma vergonha pró-social. A vergonha pró-social, ela atenua a experiência emocional, né? Nossa, calma, não é para tanto, vamos lá, tem questões aí que a gente precisa se envolver. Quando alguém te conta uma coisa, nossa, eu fiz uma coisa absurda, e a pessoa te conta, né? Se você simplesmente falar, ai, eu não quero nunca mais ficar perto de você, como você pode fazer isso e afasta aquela pessoa vai se sentir retraída, vai se sentir excluída, vai ter o sentimento de culpa, vai ficar se martirizando o tempo inteiro por aquilo que ela fez e que fez com que você se afastasse dela. Quando você conta algo para alguém que você sente vergonha, mas essa pessoa te acolhe, atenua a experiência que você passou, né? Falando, olha, mas não é para tanto, vamos resolver, para tudo se dar um jeito, vamos consertar isso, não é por aí, vamos devagar. E você vai atenuando essa experiência ruim que a pessoa passou, que já é ruim, né? O sentimento, e aí a pessoa se sente acolhida. Então ela se sente até confiante de poder te contar coisas sobre a vida dela e que você possa, e isso a terapia faz muito bem, né? Ela acolhe esse sofrimento humano para entender para entender o que leva essa pessoa a cometer um comportamento que ela mesma sente vergonha, a fazer algo que ela não quer fazer. E aí a Ana vai entrar numa. E aí a Ana entra na vida da Lori, uma pessoa que ela conhece dentro da clínica, e antes de entrar na vida da Lori, ela guarda uma frase que um antigo professor dela, um colega psiquiatra dela falou: se não gostamos dos nossos pacientes, não podemos ajudá-los. Gente, eu tenho essa sensação também. Se não construir aquele rapó, e o rapó a gente chama, né, o que é o rapó? É uma empatia, como se fosse uma empatia. Rapó, se eu não me engano, é uma palavra alemã que não existe tradução para o português,
mas é como se você quisesse falar assim, é uma empatia, uma troca, sabe? Ter, não é uma química, mas é essa troca de você se sentir à vontade com o seu paciente, se sentir bem para ajudá-lo e vice-versa. Então, o rapport, você constrói isso, né, ao longo das sessões. E esse psiquiatra amigo dela falou, se você não gosta, você não tem como ajudá-la. Eu também sinto isso. Se você não constrói esse rapport, você não tem como ajudá-la. E isso é muito diferente, assim, de você escolher não atender certas demandas. Não tem nada a ver, por exemplo, assim, eu não atendo casos de abuso na infância, eu não atendo esquizofrenia, então eu não tenho expertise para isso, eu não me aprofundei nisso, né? E também, mais o rapport por exemplo, assim, é um caso de ansiedade, eu atendo caso de ansiedade. Mas eu posso dizer assim, eu não estou conseguindo construir uma empatia com essa pessoa. Então está atrapalhando o processo terapêutico. Então eu passo o caso, tá? Então vamos lá. A Ana apresenta a história da Lori. Lori, ela era uma executiva, e aí ela era bem soberba, ela nem queria estar ali na terapia, ela nem queria estar ali na psiquiatria, ela só queria trocar a receita dela mesmo, pegar a receita nova. Ela disse que nunca teve nenhum tipo de dependência. Ela dizia também que não tinha nenhum tipo de dependência, não tinha problemas de saúde mental, ela só queria que o medicamento dela. Só que aí não tinha nem dado tempo dela trocar a receita, de pegar uma nova receita. E aí ela acabou confessando que ela estava se automedicando acima da dose passada pela última psiquiatra dela. E a Ana fala com ela, né? Não tem como. Você tá tomando doses muito alta. E aí a Ana faz a pergunta para ela, né? A pergunta chave. Como que é isso? Você toma uma dose acima do que foi prescrito? Você tem esse padrão em outras situações da sua vida? Ela fala, não, já falei, não tem nenhum problema, é super arrogante. Aí a Ana fala, tudo bem, vamos mudar de assunto, né? Vai tentando construir esse rapport, né? Porque realmente o psiquiatra ali, o psicólogo, está toda semana no psicólogo, você vai construindo aos pouquinhos o rapport, você não precisa ir direto no problema, se a pessoa não quer se abrir, porque ela tem que construir primeiro com você essa confiança e depois ir soltando aos poucos, né, esse processo. É um processo. O psiquiatra, às vezes ele vai uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, e muitas vezes não tem um tempo hábil para falar ali realmente das suas reais demandas, né? Não se sente confiante, enfim. Embora nós já temos psiquiatras, aqui no caso da Ana, mas temos também outros psiquiatras que demora ali 1 ou 2 horas na sessão, porque eles querem realmente parar para ouvir. Nem todos conseguem ter esse tempo. E a Ana fala, então tudo bem, me conta um pouco da sua vida, me fala onde você nasceu, quem te criou, como que era quando você era criança, me fala os marcos mais importantes da sua vida até chegar aqui onde nós estamos. O que te trouxe aqui de fato, né? Não foram só as receitas. E aí a Ana até descreveu o que ela tinha que falar. Ela falou assim, me fala sobre você. Eu sou assim, assim, assado. Pronto, acabou. Não, mas ela queria saber da infância, queria saber como que foi os comportamentos dela na infância, o que marcou mais, sabe, na vida dela, os grandes marcos da vida dela. E aí é que vem toda a história, o que leva ela a ter comportamentos compulsivos, né? Nasceu na década de 70, numa fazenda, 3 irmãos, pai, mãe, sentia que era diferente desde pequena, não se sentia parte daquele lugar, se sentia esquisita e deslocada, tinha um problema na fala, a língua dela era presa. Ela tinha muito medo do pai, ela dizia que dentro da casa dela tinha um espectro de Deus, que era um Deus punitivo, eles eram muito religiosos, e aí ela disse que na infância ela conheceu esse Deus ameaçador, tinha que ser perfeita, senão ia para o inferno. Então ela sempre buscou muito ser certinha, muito ser o mais próximo da perfeição para não ir para o inferno, e assim ela foi vivendo ao longo da vida dela, buscando
estar acima da média. Ela foi esportista também na infância e adolescência, mas ela se machucou, enfim, precisou de uma cirurgia. E ela até falou, tiraram a única coisa que eu era boa, que depois dessa cirurgia ela não pôde mais correr. Ela era atleta. E aí ela fala, foi então que eu comecei a comer para lidar com todas essas minhas dificuldades na vida. E quando iniciou na faculdade, ela já não se importava mais com a aparência dela. Ela falou que parava no McDonald's, já comia 2 hambúrgueres, e ela se sentia muito... ela sentia que era tipo uma competição, quem come mais. Ela falava, olha que eu como mesmo e tal. E ela foi se desligando da aparência. Ela falou que quando ela entrou na faculdade ela tinha 56 quilos e quando ela terminou a faculdade de ciências de biomedicina ela já pesava 81 quilos. Aí ela fala que essa vida que ela tinha que se sentir uma cristã perfeita fez com que ela não procurasse ajuda e sofresse, né, tivesse sofrimento psíquico introspectivo, ela não queria que ninguém percebesse. Gente, uma pessoa, né, que come sem parar, que toma remédios compulsivamente, ela chegou a juntar galões de gasolina porque ela achou que o mundo fosse acabar, que ia acontecer algo apocalíptico e enfim, comprou muitos galões, fez estoque de gasolina na casa dela, de galões de gasolina, e aí ela percebeu que era loucura da parte dela e ela foi e coloca, vai abastecendo o carro dela com essas gasolinas até acabar, enfim, e aí toma muito remédio para dormir, toma remédio para acordar, e aí ela entrou numa depressão. E aí ela tinha muito medo de demonstrar que ela era fraca. Para ela mostrar que estava sofrendo era um sentimento de fraqueza, porque na verdade ela queria demonstrar que ela era uma cristã perfeita. Então ela sofria muito, comia sem parar, e aí ela chegou a pesar 113 quilos. Bom, fez a cirurgia de bypass achando que fosse resolver os problemas dela, mas eu sempre digo, né, gente, a cirurgia, a caneta Ozempic, esses métodos é para emagrecer, é para você perder peso, não trata o transtorno alimentar, a compulsão aqui no caso da Lori. Só vai fazer você perder peso, mas se você parar de tomar, né, o bypass mesmo também, o estômago vai voltando à sua forma original, porque conforme você está comendo ele vai aumentando, não trata a mente. Né? Muitas pessoas, tem uma porcentagem, eu não tenho aqui, de pessoas que fazem cirurgias para emagrecer e para perder peso e voltam, um certo tempo depois já estão voltando com o peso original, o peso de início, porque não trata a mente, trata somente o corpo. E a Ana fala, né, você tem pessoal da sua igreja, por que você não procura? Ela, não, eu sou uma cristã perfeita. Aí a Ana fala, então vai pro AA. Não, eu tenho minha igreja, eu não preciso do AA. Né? Bom, e aí a Ana fala para ela, você é uma pessoa que consome alimentos, medicamentos de forma compulsiva. Nesse momento, você precisa procurar uma ajuda terapêutica, não só com os medicamentos. Você aceita ir no Alcoólicos Anônimos? Ela fala, não, de jeito nenhum, não vou, eu tenho minha igreja. Então, procura alguém na sua igreja. Lá, eu tenho vergonha, porque eu sou uma cristã perfeita, assim que meu pai me criou. Bom, ela foi para casa, passou um mês, ela voltou para Ana para dizer que ela ficou pensativa e que sim, procurou o líder da sua igreja. E aí ela disse que contou tudo que ela poderia contar e aí eles ficaram confusos, ansiosos, parecia que eles não sabiam o que fazer com tudo aquilo que ela contou e eles pediram que ela rezasse e também falou que ela rezaria por eles. Eles pediram que ela rezasse a Deus e também falou que eles rezaria por ela. E falou que pediu que ela não conversasse com esse problema, conversasse sobre esse problema com ninguém, que era para ela guardar dentro dela aquilo, que as coisas iriam se resolver, né? Como? Né? Só com a oração. Eu sou da igreja, né? Eu sei que a oração sem fé, a fé sem prática não é uma fé morta, né? A gente tem que praticar, a gente tem que orar e fazer o que está ao nosso alcance. Deus faz só os milagres, o que tá ao nosso alcance é a gente que tem que fazer. E aí ela se sentiu completamente humilhada,
sentiu esse Deus condenatório, né? Não sentiu um Deus de amor. Ela fala que ela era muito ligada à igreja, mas que a igreja assim não conseguiu compreendê-la em todas as suas formas. E que ela parou de ir para a igreja porque ela ficou com vergonha, e ela disse que ninguém ligou para ela, ninguém se preocupou, ninguém a visitou, e ela se sentiu ainda mais abandonada. Que a Ana diz que essa é uma vergonha destrutiva. E, gente, o que é importante aqui quando a gente fala de igreja, a Ana até colocou aqui, né? De igreja não, de religião de forma geral. A Ana até colocou aqui que os estudos indicam que pessoas que fazem parte de reuniões religiosas, pertencentes a um grupo, né, dentro de uma religião, essas pessoas têm menos probabilidade de ficar deprimidas e consumir drogas. E isso eu já vi em outras pesquisas também. A Ana trouxe aqui, mas eu já vi outras pesquisas identificando que pessoas que fazem parte de grupos religiosos, elas têm uma sensação de pertencimento, e essa sensação traz a elas um sentimento de autoconfiança, de se sentir importante naquele meio, e não só de pertencer, mas também, ou de receber ajuda, mas também de poder ajudar. E quando a gente ajuda o próprio movimento de uma ação, de uma ajuda, né, ajudar o próximo, é um movimento, um antídoto contra a depressão. Então, assim, é sobre esses lugares, né, estarem preparados para receber pessoas assim. Então, enfim, a Lori não teve sorte e ela fica um mês sem ir, ninguém sente falta, ninguém liga, ninguém nada, e ela sente muito isso. E essa vergonha, a Ana chamou de vergonha destrutiva. Ela volta um mês depois no consultório da Ana, e aí quando ela tá ali falando pra Ana tudo o que tinha acontecido, ela falou: e finalmente eu procurei o AA. E aí ela fala como que é esse processo no AA, né? Da pessoa se sentir acolhida, com seus pares ali também passando pelo mesmo processo que elas estão passando. Ela até conta rapidamente a história de um homem também que 40 anos na bebida e sempre falando: eu vou parar, e fica uma semana, depois volta, 2 meses, depois volta, e aí ele começou a beber escondido, e a esposa dele vê que ele tá bebendo escondido e sentiu uma vergonha absurda porque ele não conseguiu se manter fiel ao que ele disse a ela que ia parar. Procura o AA. Ele fala que o AA traz um processo de desenvergonhamento. Então, assim, aí ele diz: porque eu tô ali com os meus pares, eu tô ali com pessoas que também estão passando por esse processo juntamente comigo, e isso me ajuda quando eu vejo alguém que sofre com o alcoolismo, e eu penso: nossa, ela tá... E aí ela conseguiu estar em remissão há 5, 10 anos, eu penso: também consigo. E essa pessoa me entende. E realmente, eu acho muito mais fácil alguém que passou pelo problema que você está passando te aconselhar, te orientar, dizer quais são os processos, do que alguém que não entende. Eu tenho até uma questão minha também, que eu, quando não tinha filhos, eu falava: ai, meu filho não vai beber refrigerante. E meu filho não vai comer cachorro-quente de jeito nenhum. Meu filho não vai isso, meu filho não vai aquilo. E hoje eu tenho um filho e de vez em quando ele toma um refrigerante, de vez em quando libera um cachorro-quente. E eu fico assim, eu falei que nunca ia, né? Não, assim, a gente não entende. Meu filho não vai gritar comigo. Imagina, eu vou deixar uma criança gritar comigo. Gente, depois que a gente é mãe, tudo cai por terra. Todo esse julgamento vai, você fica até com vergonha, né, do que você falou. Ainda bem que eu não era muito de julgar. E aí a Ana fala que a vergonha social, pró-social, vai se basear na ideia de que a vergonha é útil e importante para as comunidades, para que elas prosperem. E também essa vergonha social, ela traz uma ideia de que todos somos falhos, e de fato somos, né, passíveis de cometer erros, necessitados de perdão, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. E também é uma chave para encorajar a adesão a normas grupais. Eu faço parte desse grupo, para estar dentro desse grupo, tem que seguir determinadas regras,
né? Logicamente que no grupo do A não são regras rígidas, nossa, muito rígidas, né? Porque você precisa ter flexibilidade. Por exemplo, você não vai banir uma pessoa que não disse que bebeu ontem por vergonha. Você vai acolher essa pessoa, né? Você vai dizer: estamos aqui para te acolher, então você não precisa mentir, mas tudo bem, você tá com vergonha, eu também repassei por isso. Aí ela fala assim, como que é o ciclo da vergonha pró-social, né? Ela dá um exemplo daí do hiperconsumo. O hiperconsumo leva à vergonha que existe uma honestidade radical, que conduz não ao banimento, como vimos a vergonha destrutiva da Lori, mas à aceitação e à empatia, agregada a um conjunto de ações exigidas para se corrigir. Então, a gente precisa entender que primeiro eu vou ser levada à vergonha e diante dessa vergonha eu faço, eu crio uma honestidade radical, dizendo que, não negando, né, o meu vício, a minha adicção, mas compreendendo e trazendo ela, externalizando ela para quem compreende. Sou aceita com muita empatia, agrego isso a um conjunto de ações para fazer da próxima vez fazer correto, para me corrigir. O resultado é um aumento de pertencimento e a diminuição do hiperconsumo. E aí a Lori diz assim, né, quando ela volta com a história da Ana, meses depois, dizendo que estava sendo tratada no AA, que estava amando, ela traz esse seguinte depoimento: escutar, eu não sei como isso acontece, ela parou de tomar substâncias, parou de comer compulsivamente, e ela fala, né, que escutar as histórias das pessoas, o alívio que sentia ao me livrar dos segredos mais profundos e sombrios, ver a esperança nos olhos dos recém-chegados. Eu estava tão isolada antes, eu lembro de só querer morrer, eu ficava acordada à noite, me flagelando por todas as coisas que havia feito, e no AA eu aprendi a me aceitar e aceitar os outros pelo que são. Agora eu tenho relacionamentos verdadeiros com as pessoas, eu pertenço a esse grupo, eles conhecem meu verdadeiro eu. Ela pode demonstrar ali as falhas dela, os defeitos dela, e ninguém vai julgá-la, porque todos ali também têm as suas falhas e os seus defeitos, e todos passaram por situações como a Lori passou. Aquela situação, vou parar e não consegue parar, a dar vergonha de não conseguir se autocontrolar. Bom, a Ana até conta que uma experiência que ela teve enquanto mãe, né? Ela cobra que os filhos falem sempre a verdade. E os filhos na Páscoa ganharam cada um chocolatinho e não comeram tudo. E ela guardou em cima do armário. E aí, ao longo das semanas, né, os filhos indo para a escola, acaba esquecendo. Meu filho faz muito isso também. Eu falo: filho, come que eu vou te dar um pirulito. E aí ele come tudo e esquece até que eu tinha dado o pirulito, porque eu vou ali interagindo com ele, até esquece do pirulito e tal. Tem crianças que esquecem, que não comeu o chocolate todo, dorme, no dia seguinte até esquece. Bom, e os filhos dela esqueceram, e ela foi toda hora, pegava um pedacinho daquele chocolate que estava ali naquele armário. E quando os filhos finalmente lembraram que ainda tinha chocolate, eles foram lá pegar, e cadê o chocolate? Tinha acabado. E aí ela falou: não tinha acabado não, fica um pedacinho de cada um. Mãe, eu deixei um pedaço maior, cadê? Não comi. Ela não disse, não admitiu que tinha comido aquele chocolate. Ela fez que nem aquela lá da carta, que não admitiu de jeito nenhum que tinha aberto a carta do irmão. Bom, ela não admitiu, e aí ela foi dormir e tal. Ela falou: cara, como é que eu cobro a honestidade dos meus filhos se eu não consigo ser honesta com eles? Né? E aí nesse momento ela, no dia seguinte, né, fala: olha, eu comi, desculpa, foi uma falha, um defeito meu. A conclusão do livro, né, que ela tira aqui é que todos nós desejamos um respiro do mundo, né? Às vezes costuma dizer assim: para o mundo que eu quero descer, eu queria ficar só eu e eu. Eu já combinei isso com minha psicóloga: uma vez no mês eu vou sair sozinha, fazer uma coisa que eu amo fazer, que é sozinha. No meu caso é a praia. Eu sou privilegiada em morar perto da praia. Eu gosto de praia. Pra caminhar, não se mergulhar, nada. Eu gosto de praia vazia, né? Isso é mais difícil. Mas, assim, eu combinei com minha psicóloga de uma vez no mês fazer uma caminhada na praia, sentar na areia do mar, sozinha, estudei minha canga, li um livro físico, e ali é a minha pausa do mundo, é meu respiro do mundo, é só eu e eu. Tem as pessoas em volta, eu nem observo, assim, eu tô observando o horizonte, o tempo, o céu, e fico ali absorta. Eu e comigo mesma, no momento comigo mesma, né? Ela fala que é natural que procuremos um alívio de nossas próprias ruminações e cansáveis. Por que a gente fez isso? Por que a gente fez aquilo? A gente fica absorto nos nossos pensamentos, às vezes, né?
E aí a gente acaba sendo atraído para qualquer uma das formas agradáveis de fuga que está disponível, como as telas, como os medicamentos, né? E a gente acaba não vivendo tudo isso por completo. A gente quer viver, a gente quer viver só a parte boa. Eu costumo dizer isso para meus clientinhos. A vida tem a parte boa, é muito bom, mas também para viver tem que entender que tem as partes ruins. E, inclusive, a gente só entende que tem a parte boa quando a gente vive a parte ruim. Só vai saber, é um conceito, a gente só vai saber o que é bom quando a gente viver algo ruim. Aí ela propõe que, e se em vez de tentar escapar do mundo para esquecer, corremos em direção a ele? E se em vez de deixar o mundo para trás, mergulharmos cabeça nele? E aí ela fala do Mohammed, né, que tentou lá por anos largar a maconha e não conseguiu. E a partir de uma epifania, eu digo que foi uma epifania, eu tive algumas epifanias também. Do nada ele pega a sua câmera fotográfica e tem que parar, e tem que mirar, e tem que pegar a luz, e tem que pegar o ângulo certo para conseguir filmar, ou gravar, ou tirar foto de um besouro numa planta, né? Gente, e olhar o mundo através daquelas lentes e conseguir ter uma sensação de prender a respiração e dizer, ufa, consegui, essa aqui é uma foto maravilhosa. E aí você faz isso na vida também, sabe? Você poder observar esse sofrimento. Peraí, tô com vontade de comer um chocolate. De novo, acabei de comer um agora. É vontade mesmo? Que vontade é essa? Por que eu tô assim? Por que eu tô me vendo ansiosa? Essa ansiedade, da onde vem? Quais pensamentos estão na minha mente? Então você mergulha nesse mundo que a gente não quer viver, que ninguém quer viver, um mundo meio caótico, né? Um mundo dos nossos pensamentos, você observa tudo isso. E aí ela fala que muitos meses depois ela percebeu que o caminho do Mohammed para largar as drogas era parecido com o dela. Acho que você se lembra que a Ana também era adicta de romances baratos, né? Ela ficou viciada mesmo. Ela disse que tomou uma decisão consciente de voltar a mergulhar nos cuidados com os pacientes, focada nos aspectos do trabalho dela, que sempre foram gratificantes, que é desenvolver um relacionamento com os pacientes dela com o passar do tempo e mergulhar em uma narrativa como maneira de se organizar no mundo. E ela fez isso, conseguiu, e isso fez com que ela largasse a leitura compulsiva de romances baratos para voltar para a carreira dela. E ela incentiva, né, a que nós procuremos uma maneira de mergulhar a fundo na vida que nos foi dada e parar de fugir do que quer que esteja querendo escapar e, em vez disso, parar e encarar, seja lá o que for. Para isso, precisamos ter muita paciência, muita atenção. Realmente é muito mais fácil obtermos um caminho de fuga do que encararmos ali o mundo com tudo, com os problemas e com as coisas boas também, né? Aliás, são os problemas que nos mantêm grandes, nos deixam inteligentes também, a gente procura meios de sair, sabe? Ela fala que a paciente dela, Maria, dizia que a recuperação é como aquela cena do Harry Potter, porque é um dia após o outro, né? E você não percebe. E a cena do Harry Potter que ela diz aqui é quando Dumbledore desce por uma viela escura, acendendo postes de iluminação ao longo do caminho. Só quando ele chega no final da viela e olha para trás, ele vê tudo iluminado e enxerga a luz do seu progresso, porque conforme a gente vai passando um dia após o outro, a gente nem percebe. É aquela mãe que está ali todo dia com o filho, não percebe quanto ele está crescendo. Aí vai botar uma roupa de 3 meses atrás, a roupa não cabe mais. Ou alguém que não vê a criança 3 meses vai dizer, nossa, como cresceu, como esticou, né? A gente só percebe no final que a gente percebe, não é durante. Então a gente está vivendo num mundo hipermedicado, hiperestimulado, saturado de prazeres do nosso dia a dia, mas a gente tem uma escolha de não se vincular a esse mundo e não fugir dessas sensações com medo do que ela vai nos causar. Chegamos no final do livro, espero que vocês tenham gostado de ter mergulhado nesse livro comigo, eu amei. E até o próximo encontro, até o próximo livro. Obrigada por tudo, um beijinho, tchau, tchau.